Shalom, graça e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia eu venho a compartilhar uma porção da palavra de Deus com todos sobre a questão que está no capítulo 9 do livro de Levítico, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, onde vai falar sobre um momento crucial, sobre a inauguração do sacerdócio de Arão e de seus filhos, sacerdote de Levi, a manifestação da glória de Deus com fogo vindo do céu, e também o julgamento de Deus sobre a desobediência. No início, então, aí do capítulo 9, nós vamos ver que foram oferecidas diversas ofertas, queimadas, holocaustos, de manjares. E conforme Deus ordenou para Moisés e Arão, e também aos filhos de Arão. E nós vemos que ao eles terminarem ali todas as ofertas, saiu um fogo de Deus vindo do céu e consumiu ali o restante das ofertas, e todo o povo temeu. Então todo o povo viu com os próprios olhos que foi um fogo divino, né? Não foi um fogo que homem nenhum tenha feito. Então o povo temeu e passou a dar crédito aos sacerdotes e a confiar em Deus. Então nós vemos que alguns pontos interessantes vão nos mostrar sobre como devemos ter a santidade no serviço a Deus, sobre a obediência às instruções divinas, o discernimento entre o puro e o impuro e a reverência diante da presença de Deus. Todos estes pontos estão nesta porção da palavra como pontos de ensino, né, para nós nos atentarmos. Então, sobre a questão do fogo estranho, nós vemos ali, a partir de Levítico 10, 1 a 3, que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Nós vemos aí então que ocorreu a morte de Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão que estavam também trabalhando nesse sacerdócio. E por que eles morreram, né? Vão ter algumas razões aí de por que os filhos de Arão morreram nesse incidente. Então alguns estudiosos da Torá vão dizer que a questão do fogo não autorizado. Então, as primeiras interpretações mais diretas sobre o texto seria sobre o fogo realmente estranho, um fogo que não foi oferecido ou preparado de modo correto pelos dois levitas, né? Então não era um fogo sagrado, preparado assim como Deus tinha ordenado. Usaram um fogo comum, não um fogo sagrado do altar. Outra alternativa de interpretação é que também agiram por impulso espiritual fora do mandamento. Agiram de um modo em divergência conforme a prescrição, né? Entraram sem uma ordem divina. Também é possível também que eles possam ter entrado baseado aí na proibição de tomar vinho e se embriagar, eles possam ter entrado embriagados. Também é uma possível alternativa.
Outro, ainda, o orgulho espiritual. Muitos dizem então que eles possam ter se aproximado de qualquer forma, com orgulho, com altivez, e que isso os consumiu. E outra coisa é a falta de submissão. Última causa que possa ter acontecido é a falta de submissão à liderança. Então eles não seguiram uma conduta conforme Moisés tinha pedido e nem conforme Arão tinha pedido a eles. E de todas estas opções que nós vemos, de como Nadab e Abiú possam ter morrido, as causas, elas são bem possíveis. E é bem possível que até todas elas eles possam ter transgredidos todas elas. E por isso morreram, né? Então nós vemos aí que uma lição que fica é que Deus ele não aceita uma adoração baseada na emoção, conforme nós pensamos ou criamos em nossa mente, mas sim conforme Ele ordena. Ele exige obediência. Outro caso que aconteceu foi o caso de Uzá, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 6, vai dizer que: E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então Davi, ele estava transportando a arca, e nessa ocasião Deus tinha ordenado até como tinham que transportar, né? Eles não poderiam transportar de qualquer forma a arca de Deus. Então, segundo ali o Êxodo 25:14, ele vai dizer que a arca deveria ser carregada pelos levitas com varas, né? Eles não poderiam colocar a mão de qualquer forma na arca. Não poderia ser tocada diretamente. Então, assim como Nadab e Abiú, Uzá acabou ali, mesmo que com uma boa intenção, de uma forma e também de uma forma errada, acabou pagando aí um preço que foi a sua vida, né? E o resultado disso é que traz juízo, né? Nós vemos que se nós nos portamos de qualquer forma ou não se importando com as regras de Deus, nós vamos ter um juízo sobre isso, nossas vidas, né? Então esse caso que aconteceu com Uzá vai demonstrar também essa semelhança com Nadab e Abiú. Ainda vemos também no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, vai dizer ali que Ananias, né, e Safira, sua mulher, eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus e, portanto, foram punidos porque mentiram. Nós vemos ali o texto: Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E aí vai dizer: Como é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E logo caiu aos seus pés e expirou. Nesse último aí, a Safira também acabou morrendo. Então nós vemos que mentir para Deus, mentir, prometer algo e não cumprir, é muito sério, né? Nós fazemos uma promessa, algo, e mentimos, então vem juízo sobre nossas vidas. Pode vir juízo sobre as nossas vidas. Então Deus vai mostrar que não só na antiga aliança, mas agora na nova também. Também vemos que Deus ele consome, se assim ele desejar, para mostrar a todos que deve haver reverência na presença de Deus. Então vemos aí que semelhança com Levítico 10, né? A lição que fica: Deus é santo tanto no Antigo ou também no Novo Testamento.
Vamos ver aí também nessa porção sobre as leis alimentares. Deus vai ali falar para Moisés e Arão, né, que eles não deveriam comer qualquer coisa, eles deveriam se separar e separar aquilo que era impuro e os animais que eram puros. Então vai dizer ali que alguns animais impuros, né, porco, casco fendido, mas não rumina, camelo que rumina, mas não tem casco fendido, são considerados impuros. Também entre os peixes, os que são puros, somente aqueles com escamas e barbatanas. Então nós vamos ver ali que os puros também seriam os que ruminam, mas o casco fendido, né? Como o boi e a ovelha. Então Deus vai falar ali sobre o que eles não deveriam comer, sobre o que eles deveriam comer. Animais que enxameiam no solo, né? Insetos, né? Que aí ele vai permitir somente grilos e gafanhotos, né? Algumas espécies para consumo humano. Segundo aí alguns estudiosos também da Torá, a Kashrut, que é a lei alimentar, ela vai ensinar algumas coisas. A Kashrut ensina a disciplina espiritual também. Faz separação entre o santo e o profano. E também ela influencia espiritualmente na nossa vida daquilo que nós consumimos. Então, assim também o que fica a mensagem que fica em um ensinamento a partir da Kashrut é que o alimento não é só físico, mas também é espiritual. Nós vemos ali que muitas pessoas vão dizer que hoje em dia, mas desde tempos antigos também, essas passagens do Antigo Testamento, eles vão dizer que foram, vamos dizer assim, abolidas, né? Abolidas. Porém, vamos ver algumas passagens que são usadas para justificar que a gente pode comer o que quer, né? Vamos ver então. Marcos 7 vai dizer ali, capítulo 7, de 2 a 5, que os fariseus, eles comiam pão com as mãos. Os fariseus não, os discípulos de Jesus, né? Eles comiam pão com as mãos por lavar, pois os fariseus não comem sem lavar as mãos. Jesus vai dizer que não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Porém, esse texto ele não está abordando nada sobre alimentação, sobre lei alimentar, né, ou alimentação kashrut. Na verdade, o que Jesus estava falando é que os fariseus estavam julgando aquelas pessoas, os discípulos ou ele mesmo, porque eles não estavam fazendo o ritual das lavagens das mãos, que era Netilat Yadayim, em hebraico, né? Então essa lei ela não existe na Torá, que as pessoas deveriam fazer a lavagem das mãos. Isso foi uma lei acrescentada pelos fariseus, né? Para, vamos dizer assim, um zelo extremo, um zelo exagerado. Então Jesus está ensinando eles, vocês estão fazendo errado. Vocês estão ensinando as pessoas que elas estão cometendo pecado porque elas não estão seguindo os mandamentos que os homens colocaram. E vocês mesmos não praticam os princípios mais importantes da Torá, né? Jesus criticou aí fortemente eles, né? Que eles achavam que as leis deles estavam na mesma categoria das leis da Torá. Porém, não era isso que Jesus estava dizendo, né? Aí, hoje em dia, as pessoas vão usar esse texto para dizer que Jesus ele permitiu comer qualquer coisa. Porém, isso não é verdade. Isso não é verdade de forma alguma. O contexto ali era o ritual da lavagem das mãos. Eles estavam impuros porque não lavaram as mãos, né? Sendo que a Torá vai dizer que o que é impuro é puro, é o que Deus disse, né? Não o que os homens inventaram. Então, se Deus disse para que não comamos certos alimentos, devemos evitá-los. Isso nos ensina uma separação entre o santo e o profano.
Então, o que fica aí? Jesus ele não aboliu a lei, mas sim corrigiu as tradições humanas. Jesus foi fortemente contrário a tradições humanas que eles colocavam no mesmo pé de igualdade as leis de Deus. E isso sim, Jesus criticou fortemente. Outro é sobre a visão de Pedro, muito utilizado também, né? Lá vai dizer no texto de Atos, capítulo 10, né? Versículo 13, a partir do versículo 13. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. E ali vai dizer que ao que Deus purificou, não consideres comum. Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ainda Pedro vai dizer, né, posteriormente, quando ele vai à casa de Cornélio, né, ele era um temente a Deus. Cornélio, para quem não sabe, ele era um temente a Deus, ele é um gentio, ele não era judeu, né, ele não era judeu convertido, ou seja, ele não era circuncidado, né, mas ele frequentava sinagogas e estudava com os judeus, né. Então ele era considerado pelos judeus um temente a Deus. Então até vai dizer ali no texto que Cornélio fazia suas orações da manhã, assim como os judeus fazem, e ele entrou numa visão, Deus deu uma visão para ele, para procurar o apóstolo Pedro. Então Pedro vai até a casa dele, Cornélio manda seus homens chamarem Pedro, Pedro vai até a casa dele, e ali a glória de Deus se manifesta sobre os gentios que ali estavam. E Pedro entende a visão. Verdadeiramente não significava que Deus tinha purificado alimentos. Não tinha nada a ver com isso. Mas sim que Deus tinha aceitado o povo gentio. Deus tinha aceitado aqueles que os judeus consideravam impuros segundo a sua tradição. Olha aí, mais uma vez, a tradição religiosa atrapalhando. Então, nós vemos que as tradições religiosas chegam a um ponto que atrapalham. Então, nós devemos ter muito cuidado com tradições, sejam judaicas ou cristãs. Né? Tem muitas tradições cristãs também, que nós sabemos que não tem nada, nenhum tipo de ligação com os princípios da Torá. Hoje também muitas igrejas dizem que o modo que você deve certas práticas, como fazer a barba ou não, isso já é um extremismo, assim como os fariseus faziam. Infelizmente, isso existe. Então nós estamos aqui para explicar o verdadeiro contexto, para que nós não sejamos aí enganados ou vivamos enganados pelas tradições humanas dentro das religiões. Vamos então ali ver que a interpretação correta não fala de comida, né? Não fala de comida literalmente. Fala de gentios sendo aceitos. E finalizando agora, sobre a questão do fogo estranho ainda. Hoje em dia, dentro dos nossos tempos, temos oferecido fogo estranho para Deus? Como ele aparece hoje nas denominações? Alguns exemplos. Vemos assim, que a liderança, alguns casos, por exemplo, liderança em pecado oculto. Esse é um caso que acontece muito hoje em dia, a gente vê na TV que há muitos líderes que estão sendo aí pegos, caindo em, em adultério, em outros pecados. Enfim, eles não estão tendo o zelo correto, estão em desacordo com a Torá. Nós vemos aí que há muita hipocrisia espiritual, falta de santidade. Isso está totalmente relacionado com o caso de Nadab e Abiú, né? A semelhança é muito grande. Outra coisa também, não só os líderes, né? Mas os próprios crentes, eles vão ter ali práticas de cultos emocionais ao extremo. Nós vemos que
Deus vai dizer que nós vemos, quer dizer, que os cultos hoje em dia são baseados aí em emocionalismo, extremos, danças, sem as pessoas simplesmente começam a pular, começam a fazer barulho, gritar. É totalmente fora dos princípios da Torá. Nós vemos que isso não tem base alguma. Sai do controle. E isso aí já é um tipo de fogo estranho também. Falta de reverência. Tratar o sagrado como comum. Um culto irreverente, que é o que a gente falou aqui, né? Isso aí já entra na falta de reverência também, né? O emocionalismo leva à falta de reverência. Então os cultos são baseados apenas em sentimentos, né? As pessoas acham que estão sendo transformadas por Deus pelos seus sentimentos, que ela está chorando. Mas não. Transformação é um processo muito longo às vezes. Às vezes pode demorar muito tempo, outros um tempo menor, para que haja uma completa transformação. Porque tem muitas áreas de nossa vida que nós precisamos continuar orando incessantemente, buscando todos os dias, e ainda assim nós podemos ainda demorar muitos anos para algumas coisas mudarem em nós. Isso é claro. Não vai ser do dia para a noite que seremos transformados, mas sim um aprendizado para a vida toda. Outras coisas também que são consideradas fogo estranho hoje em dia é as invenções humanas no lugar da palavra. Doutrinas não bíblicas, práticas sem base nas escrituras. Isso é muito comum ainda hoje, né? Não só no judaísmo quanto no cristianismo. Eu sou um tipo de pessoa que tomo muito cuidado com doutrinas. As doutrinas têm que ser bíblicas. Elas não podem invalidar a Torá. Elas não podem invalidar nenhum preceito, nenhum mandamento. Tudo que invalida é fogo estranho. Práticas sem base nas escrituras. Tem vários exemplos, né? Você criar leis que vão de encontro à Torá, como a Kashrut, por exemplo. Guarda dos mandamentos, dos dias santos, dos moedim, dos dias de encontro de Deus, as festas sagradas de Deus. Você abolir isso, dizer que isso foi abolido, é uma espécie de fogo estranho. A gente tem que ser correto, a gente tem que falar, não, realmente, nada disso é errado, mas nós não praticamos porque nós não queremos. As pessoas têm que ser honestas e falar essa verdade, né? Então elas não podem ir contra falando argumentos que não existem. Então qual que é a conclusão dessa ministração? Foi um pouco rápida porque o assunto ele é bem delicado até, né? Fonte de muitas discussões teológicas, brigas. Mas essa palavra da verdade está aí. Nós não podemos ir contra ela. Qual que é a conclusão? Então essa porção vai nos ensinar que Deus ele é santo. E ele exige também santidade nossa. Sede santos, pois eu sou santo, assim diz o Senhor, né? Sua palavra. Ele exige obediência, não criatividade humana. Oferecer fogo estranho, né? Agora eu me lembrei também. As pessoas têm colocado todo tipo de festa dentro da igreja. Tem colocado festa junina, tem colocado festa pagã, tem substituído as festas santas pelas festas pagãs de Deus. E isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho. Porém, Deus tem tanta misericórdia desse povo que não os consome, né? Nós aprendemos errado lá desde muitos anos atrás. Homens mentiram para nós e nós compramos a mentira. Muitas vezes achando que é verdade. Mas a palavra de Deus está aí para revelar a verdade, né? Então nem toda adoração é aceitável. E a santidade envolve como adoramos, como vivemos, até o que comemos. Então o verso-chave é que nem eu falei antes. Sereis santos, porque eu sou santo. Assim diz ali em Levítico, capítulo 11, verso 44. Pessoal, que possamos aí então finalizar essa ministração. Que você possa ler as escrituras com calma, antes de
tirar uma conclusão do que foi falado, você mesmo analise a Escritura, você leia, ore também a Deus e veja se de fato os cultos que temos prestado são fogo estranho ou não. Estou agradando a Deus com a minha alimentação ou não? Realmente, as interpretações humanas estão coerentes com a Torá? Fica esse ponto para reflexão. E que possamos aí ter discernimento espiritual e nos prostrar diante de Deus com reverência, com temor e com amor, com zelo pela sua palavra. Tomando também cuidado com os extremos, com o excesso de zelo que pode levar a pecado e descontrole emocional. Fique com Deus, fique com esta palavra. Que Deus abençoe você e sua família. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.